faz, a gente não manda nenhuma pregação nossa para os outros ouvirem. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui na nossa live das 14 horas. Eu sou o pastor Cleber, ministro de comunhão desta igreja. E o nosso tema é este aqui, a Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós. E como sempre, vamos fazer uma breve recapitulação do programa anterior. No programa anterior, nós falamos sobre o desenvolvimento da escrita, como se deu esse desenvolvimento da escrita no contexto bíblico. Então, nós falamos sobre os pictogramas, que eram as imagens, as primeiras imagens que foram escritas em pedras. Falamos sobre os ideogramas, ou seja, a representação gráfica dessas imagens, o que é representado para as pessoas. Falamos a respeito dos fonogramas, ou seja, um desenho que representasse som, certo? E falamos também sobre o alfabeto fenício, que foi o primeiro alfabeto criado pela humanidade. No programa de hoje, temos o seguinte tema: a preparação dos manuscritos. Como se deu a preparação dos primeiros manuscritos da humanidade e também manuscritos bíblicos. Bom, os escritos originais saídos da mão de um profeta ou apóstolo, ou de um secretário ou amanuense quer dizer copista, aquela pessoa que copia algo que já estava escrito, eram chamados então de autógrafos. É uma palavra muito conhecida atualmente, quando você vai a uma pessoa, a um artista, a um esportista e pede a ele um autógrafo. O autógrafo nada mais é do que uma escrita em um papel. Então, os primeiros originais saídos das mãos dos profetas, apóstolos, eram chamados de autógrafos, os primeiros escritos. Estes escritos, esses autógrafos, eles não mais existem. O que existe então? O que será que nós temos? Vamos ver. Por esta razão, precisaram ser reconstruídos a partir de manuscritos e versões primitivas do texto bíblico. Então, o que vai entrar agora em voga? Entra agora o amanuense, ou copista, porque ele pega esse texto, ele faz uma cópia e são feitas cópias sobre cópias. Então, os textos que nós temos hoje, que nós utilizamos hoje, estamos falando a respeito de Bíblia Sagrada, todas as versões que nós temos atuais, todas elas são baseadas em textos de copistas, porque foram textos copiados de geração a geração para que se chegasse até os textos atuais. Porque os primeiros textos, os primeiros autógrafos, eles já não mais existem. Vamos fazer uma conta rápida aí do ano judaico, por volta de 5.000 anos. Bom, se o ano judaico está por volta de 5.000 anos, se ele ia durar tanto tempo assim. Bom, no Antigo Testamento, a escrita hebraica iniciou-se antes da época de Moisés. Estamos falando aqui dos primeiros escritos hebraicos. Não estamos relacionando aqui textos bíblicos. Não eram textos bíblicos. Foram os primeiros textos hebraicos. Eles já começaram do tempo de Moisés, certo? Então, na época de Abraão, já havia alguns textos, alguma coisa que fora escrita, mas não estão relacionados com textos bíblicos. Não estão. O texto bíblico começa a partir de Moisés em diante. Não existem manuscritos produzidos antes do período babilônico, ou seja, manuscritos à base de alfabeto. Antes do período babilônico, estamos aqui antes de Cristo. Então, anterior a esse período, nós não tínhamos manuscrito produzido
ainda. Entre os períodos de 300 a.C. e 500 a.C. foram produzidos, são eles, rolos da sinagoga e cópias particulares. Então vamos dar uma olhada mais ampla aqui nas datas. 586 a.C. não havia nenhum texto anterior produzido. Eles começaram a ser produzidos no período babilônico. 300 e 500 a.C. vão ser produzidos os primeiros rolos, a primeira escrita para ser utilizado nas sinagogas. Então nós vamos ver essas datas aqui, ó, certo? Que essas datas elas são bem posteriores a esse período que nós estamos falando aqui. Correto? Então, anterior a este período, não havia absolutamente nada. Começa com Moisés, alguns escritos por parte de Moisés, mas o escrito real mesmo a partir do período babilônico. Antigo Testamento, rolos da sinagoga eram considerados cópias sagradas. Então esses rolos, esses primeiros escritos, certo? Eles eram consideradas cópias sagradas e nem tocado, podia ser tocado no texto. Você tocava no rolo para pegar, colocava sobre a mesa, enrolava o rolo, mas não tocava no texto, certo? Você não tocava nele em si. Você usava um material para poder fazer a leitura como se fosse a forma de um dedo, mas você não poderia encostar no dedo, porque a cópia ela era sagrada. Eram lidos em cultos, reuniões públicas e em festas anuais. Então, na sinagoga, esses textos eram lidos porque eles eram cópias sagradas. Então, eles eram utilizados nos cultos, nas reuniões públicas que o povo fazia e também nas festas anuais, nas várias festas judaicas. Então, esses textos eram lidos nessas festas. E tinha um texto para cada festa. Não se utilizava um texto de uma festa na outra. Então, cada texto era adequado a determinada festa. Ou seja, havia vários rolos, certo? E na festa tal, o rolo tal, para que aquele texto pudesse ser exibido naquela festa. Então, eram eles: a Torá, que seria a lei, os 5 primeiros, Neviim, os profetas, todos os profetas, Ketubim, os escritos, e o Mectolá, que eram os 5 livros. Esses 5 livros é que eram os livros das festas. Tinham 5 festas, um rolo para cada festa. Então, esse aqui era um dos textos utilizados na sinagoga. Estes textos eram utilizados pela sinagoga, porque esses textos eram textos sagrados, certo? Agora vamos para os outros. As cópias particulares eram consideradas cópias comuns, ou seja, não eram já textos sagrados, eram cópias comuns. Não eram utilizados em reuniões públicas, nunca utilizavam-se em reuniões públicas. As reuniões públicas eram os textos sagrados. O comprador determinava que parte do texto sagrado queria que fosse copiado. Então você queria copiar uma parte do livro da lei. Então você ia até o amanuense, o copista, e falava: eu quero esse texto para mim. Quero ler esse texto, quero ter esse texto na minha casa. Então você fazia a cópia daquele texto que você queria. Esses textos eram preparados com o máximo cuidado, porque eles eram cópias fiéis do texto sagrado. Porém, como eles não eram utilizados na sinagoga, em residências, porque a pessoa comprava e mandava fazer, e era algo muito caro, porque você
tinha que pagar uma oferta no templo para poder utilizar, você tinha que pagar o copista que ia fazer a cópia, então sairia muito caro. Então, somente pessoas abastadas da época é que tinham acesso a esses textos, certo? Então, esses textos eram chamados de cópias comuns ou cópias particulares, porque você comprava o texto que você ia. Bom, já no Novo Testamento já havia uma diferenciação. Os originais, chamados autógrafos também, não mais existem. Nenhum texto do Novo Testamento hoje é autêntico, ele é original. Todo texto que você vê referente a Novo Testamento, ele é um texto cópia. Ele passou por uma cópia, porque os originais do Novo Testamento nenhum mais existe. É muito provável que o Novo Testamento tenha sido escrito já em rolos de papiro, entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. Então nós temos aqui um rolo, certo? Era mais ou menos o que era utilizado na sinagoga. Era mais ou menos utilizado na sinagoga, e eles também continuaram no tempo do Novo Testamento. Por quê? Já estavam acostumados a trabalhar dessa forma. A partir do século II, com uma distância muito grande de tempo aí, a partir do século II, iniciou-se a produção do códice de papiro. É essa figura que vocês estão vendo aqui. Seria mais ou menos o estilo de um livro. Você ia ver a diferença para o livro. E eles eram feitos de papiro. Folha a folha era copiada e depois eles eram costurados. Aqui nessa malha aqui eles eram costurados. Bom, os códices, eles tiveram a sua vantagem. Por quê? Para você ler um texto em rolo, você teria que abrir todo o rolo para você procurar o texto que você queria. Aqui não, era só você virar a folha que você queria, virar a página, certo? Então era mais fácil. Até mesmo para transporte, porque você iria transportar apenas o livro. Aqui você teria que transportar todo o rolo. Com a perseguição do Império Romano, os escritos sagrados não mais foram copiados. Então, na época da perseguição do Império Romano, os textos pararam de ser copiados. Não havia mais cópias, não havia mais amanuense fazendo essa função devido perseguição romana. Com a carta do imperador Constantino a Eusébio de Cesareia, iniciou-se no Ocidente a compilação dos textos sagrados. Então, eles só começaram a ser compilados agora a partir de Constantino. Somente na Reforma Protestante é que os textos sagrados tornaram-se disponíveis ao público em geral. Anterior à Reforma Protestante, apenas os sacerdotes tinham acesso aos textos sagrados. Com a Reforma Protestante, então, estes textos passaram também agora a domínio público. Na semana que vem, estaremos falando sobre os principais manuscritos da Bíblia. Estamos encerrando aqui esse bloco e na semana que vem teremos um novo programa. Tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor Jesus.